antes de mais, pelas questões que as senhoras e os senhores deputados nos colocaram. E começávamos precisamente pela questão do Acordo para o Crescimento, Competitividade e Emprego. Ele já foi elaborado há mais de 2 anos e creio que é tempo suficiente para fazermos uma avaliação da sua implementação e das consequências que trouxe. Ele foi apresentado como solução para todos os problemas do crescimento, da competitividade e do emprego. E o que nós temos neste momento é uma situação calamitosa. Estamos num quadro de recessão, eventualmente a caminho da estagnação. No plano da competitividade, temos o nosso setor produtivo, quer industrial, quer de serviços, profundamente degradado. E em relação ao emprego, temos um elevado índice de desemprego e uma acentuada degradação da qualidade do emprego, o que não é uma questão de sumenos importância. Portanto, esta devia ser a primeira questão a termos em consideração. Nós não subscrevemos aquele acordo pelas razões que aqui já de forma sintética apresentei, mas não só, porque ele também tem uma componente que vai para além destas, ou tem outras componentes que vai para além destas, porque elas estão associadas à redução dos salários dos trabalhadores, dos seus direitos, mas estão associadas a uma outra componente que está para vir, que é o ataque, uma nova ofensiva contra a contratação coletiva. Aliás, já se começa a falar neste momento sobre esta matéria e a hipótese de a apresentação por parte do Governo de uma proposta que vise facilitar a caducidade das convenções coletivas de trabalho e, por esta via, digamos, transferir as relações de trabalho para a esfera da contratação individual, secundarizando o papel dos sindicatos e a intervenção dos trabalhadores numa ação coletiva para uma fase que nos preocupa e que, na nossa opinião, põe em causa princípios estruturantes do direito de negociação, do papel dos sindicatos e da intervenção coletiva dos trabalhadores. Ora, e é neste contexto que chegamos à questão da proposta de lei que agora nos é apresentada. É verdade que o Tribunal Constitucional decidiu, e bem, na nossa opinião, considerar inconstitucional a proposta que foi apresentada e que era tão genérica, que permitia às entidades patronais despedirem em seu belo prazer. Mas confrontados com a proposta que agora nos foi apresentada, aquilo que nós consideramos é que todas as entidades patronais ficariam com a possibilidade de despedir à la carte, de acordo com os critérios que são definidos, os trabalhadores. Porque se não fosse pela avaliação, seria pelas habilitações, se não fosse pelas habilitações, seria pelo custo do trabalhador e, portanto, isto é uma escadinha. Se não é por uma, é por outra, se não é por outra, é por outra e o caminho final é o da porta de saída. E no que respeita a esta matéria, é importante dizer que o problema das pequenas empresas e das microempresas não é a facilitação do despedimento por extinção de postos de trabalho. O grande problema hoje que se coloca às pequenas e microempresas é a redução do poder de compra dos salários e das pensões, a diminuição do consumo e a impossibilidade que têm de fazer negócio pela venda dos seus produtos e serviços. Estas é que são as questões de fundo. Aqui é que nós devíamos estar atentos relativamente às respostas a dar e não em relação àquilo que se está a passar com esta proposta que facilita o despedimento por extinção do posto de trabalho. Mas, ainda em relação à avaliação do desempenho, importa acrescentar um outro dado. E o outro dado é este. É que nós sabemos como é que as coisas funcionam, porque temos uma relação direta com aquilo que se passa nas empresas, ouvimos aquilo que é o sentir dos trabalhadores e também dos empresários, e o que nós constatamos é que, no que respeita à assiduidade, ela tem uma relação direta com a efetivação ou não efetivação dos direitos dos trabalhadores. Ou seja, nós hoje sentimos que muitos trabalhadores e trabalhadoras têm medo de assumir a efetivação dos seus direitos que estão consagrados na contratação coletiva e também estão consagrados na lei geral, sob pena de os assumindo, serem considerados depois como pessoas que têm uma menor assiduidade, logo seriam penalizadas no que respeita à avaliação do desempenho. E nós não temos a mania da perseguição, mas como os espanhóis dizem, não há bruxas, mas, pelos vistos, que elas andam aí, andam e deixam moça, fazem moça. Portanto, é neste contexto que nós pensamos que esta questão da avaliação do desempenho não faz sentido.
como não faz sentido as outras duas que foram apresentadas. Terceira questão, e que se relaciona com o controle. Nós pensamos que a Autoridade para as Condições de Trabalho ficou profundamente fragilizada na última revisão do Código de Trabalho. Porque até há uns anos atrás, todas as entidades patronais eram obrigadas a informar a Autoridade para as Condições de Trabalho dos trabalhadores que contratavam e dos horários de trabalho a que estavam sujeitos. Neste momento, isso pura e simplesmente deixou de existir. Portanto, quando se diz, sim, há a extinção do posto de trabalho, e todos nós sabemos que legalmente esse posto de trabalho, depois de ser extinto, não pode ser reocupado por outro trabalhador. Mas sabendo nós de antemão como é que as coisas funcionam e de uma excessiva, aliás, de uma cada vez maior liberalização do mercado de trabalho no que respeita à contratação e despedimento, nada nos diz que amanhã algumas das empresas não possam vir a contratar trabalhadores para os tais postos de trabalho, que entretanto extinguiram uns tempos atrás. Porquê? Porque também estão a contar com a impunidade da incapacidade de intervenção da Autoridade para as Condições de Trabalho para fazer o respectivo controle. E a Autoridade para as Condições de Trabalho, e os senhores deputados e as senhoras deputadas sabem, neste momento está profundamente condicionada, porque em alguns casos nem tem dinheiro para a gasolina para os próprios carros dos inspectores serem utilizados para fazerem a respectiva fiscalização quando os sindicatos solicitam que a mesma seja concretizada. Portanto, estas são as questões. Estas são questões sérias. Estas passam-se lá embaixo no local de trabalho. E por isso surge e aumenta o número daqueles que contestam a forma como a Autoridade das Condições de Trabalho não responde aos problemas com que neste momento os trabalhadores estão a ser confrontados. Creio ainda que sobre esta matéria importa colocar uma outra visão sobre algumas das questões que aqui foram colocadas. Esta proposta, na prática, é mais uma proposta para dar sequência e, sobretudo, suporte àquilo que são as reivindicações patronais. E nós até vos queremos dizer mais. É que nós acompanhamos de perto, como sempre, todos os processos de negociação e, pelo menos, aqueles que foram feitos à nossa frente e aquilo não foi negociação, porque é bom que se saiba também, as negociações, até hoje, em relação ao acordo para o crescimento de competitividade de emprego ou outras matérias, não se fazem na concertação social. As senhoras e os senhores deputados sabem que elas são previamente feitas por alguns parceiros fora da concertação social, e a concertação social é o espaço que é identificado para credibilizar propostas e acordos que são feitos fora daquela sala. O que é lamentável do ponto de vista do funcionamento do diálogo social. Mas, independentemente disso, nós pensamos que houve processos, este do acordo foi um processo em que algumas das propostas que foram apresentadas e foram contempladas na lei, inclusive, nem tinham sido reivindicadas pelas entidades patronais. Aliás, houve uma delas, nomeadamente uma confederação patronal, que até determinada altura disse, bem, nós não reivindicamos isso, mas a cavalo velho, a cavaldade não se olha ao dente. Cavaldade não se olha ao dente. E, portanto, quer dizer, isto demonstra, de uma forma objetiva, como é que as coisas funcionaram e estão a funcionar, o que é grave. Ora, esta proposta não vem resolver nenhum problema do emprego nem das empresas. Vem criar mais desemprego e, já agora, vem lançar para a rua mais pessoas que, neste caso concreto, precisavam trabalhar. É claro que depois se pode sempre entrar na discussão se qualquer um dos critérios é menos falível do que outro, é menos injusto do que outro. Todos são, de alguma forma, injustos. Porque quando se está a ser confrontado com o despedimento, não é? Quer dizer, todos são injustos para aqueles que são prejudicados. É evidente que nós também não defendemos e nem somos acérrimos defensores da questão da antiguidade, nem de perto nem de longe. Por uma razão muito simples. É porque, ao contrário do que alguns também procuram fazer crer, que isto é uma guerra entre velhos e novos, não é? É preciso retomar e recentrar a discussão desta matéria, que os velhos, já agora, se me permitem, somos nós que somos os pais. E os novos são os nossos filhos. E eu não acredito que aqui nesta sala ou noutra qualquer, independentemente do posicionamento partidário de qualquer deputado ou deputada, nós queiramos para os nossos filhos pior do que aquilo que temos hoje. E esta é que é a questão de fundo. O problema que hoje coloca é outro. O que nós temos que discutir é a questão da qualidade do emprego e assegurar que aqueles que hoje são marcados por uma ofensiva que os penaliza, quase que os compromete para o futuro a terem como saída apenas e só a precariedade, que tenham também o direito de poderem ser felizes, trabalhar e organizar a sua vida no seu próprio país. E para isso é preciso estabilidade de emprego. E repare-se,
Estamos aqui a falar nos despedimentos. Ainda recentemente, alguns parceiros acordaram com o Governo o prolongamento do período extraordinário para a celebração de contratos a prazo por mais 12 meses. E nós perguntamos, porquê é que esta proposta foi para a frente, depois de ter atingido o limite dos outros 18 meses, que também era um período extraordinário? Porquê é que se prolongou por mais 12 meses? Com tanto desemprego, se alguma entidade patronal precisava de prolongar, naturalmente contratava pessoas. Mas os senhores deputados e as senhoras deputadas sabem porque é que o problema, porque é que este período foi prolongado por 12 meses. Por uma razão muito simples. É que uma boa parte destes trabalhadores já tinham atingido os 3 anos de celebração de contratos a prazo, estavam a atingir mais de 18 meses de prolongamento e, como tinham uma capacidade não só de conhecimento das matérias, da profissão que exerciam, mas acima de tudo da produtividade que ofereciam à entidade patronal, interessou à entidade patronal prolongar por mais de 12 meses. É isto que se trata. Não é de outra coisa. Admito que haja uma outra exceção, mas para a maioria foi assim.